Boa tarde, pessoal. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto de potenciação e iremos entrar no assunto de notação científica, como eu falei na última aula. Primeiramente, para entrarmos no conteúdo mesmo, vamos saber o que é e para que serve a notação científica. O que é a notação científica? A notação científica é uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos baseado no uso da potência de 10. Por exemplo, vemos aqui um número gigante, imenso. Esse número é 13 trilhões. Para representar esse número de uma forma reduzida, eu escrevo 1,3 vezes 10 elevado a 11. É bem mais fácil escrever assim. Isso vai ajudar tanto em cálculos quanto na pronúncia. Que vai facilitar o nosso dia a dia quando for utilizarmos números desse tipo. E outro número muito pequeno também, né? Como eu falei, para representar números muito grandes ou muito pequenos. 0,00000000013. Aí para representar esse número, o que a gente faz? 1,3 elevado a 10, 1,3 vezes 10 elevado a menos 11, que é o número pequeno. Quando o número for grande, em cima fica positivo. Quando o número for muito pequeno, embaixo negativo. Enfim. Notação científica. Quais vantagens de usar a notação científica? Como eu falei, números muito grandes ou pequenos, escritos de forma reduzida. É utilizado em computadores e máquinas de calcular. Por exemplo, na calculadora você não consegue escrever um número muito grande demais, tem uma limitação. Mas usando a notação científica, você consegue. E tornar os cálculos mais fáceis e rápidos. E vamos ver adiante como isso vai facilitar na resolução de cálculos. O número estará em notação científica quando estiver escrito do seguinte formato: x vezes 10 elevado a y. Calma. Vocês veem assim letra, já pensam o quê? Meu Deus, nós todo mundo envolvendo letra com matemática. Mas cada letra dessa representa um número. Só que como vale para inúmeros números, a gente usa a letra só para representar. O x é um número qualquer que não pode ser que está entre 1 e 9, multiplicado por uma potência de base 10. Ou seja, o x não pode ser nem menor que 1, nem maior que 9. Não pode ser, no caso, até 9. Não pode ser 10 para cima, tem que ser entre 1 e 9. E o y é um expoente que pode ser tanto positivo quanto negativo. Ele é um expoente, número inteiro expoente, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Potência de base 10. Quando o expoente for positivo, exemplo, 10 elevado a 3, isso vai ser igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. E quando for negativo, exemplo, 10 elevado a menos 3, isso vai ser igual a 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1 sobre 1000, que é igual a 0,001. Vocês perceberam que o mesmo número, só mudando o sinal, alterou o valor total. Um é muito grande e o outro é pequeno demais. Então foi isso que eu quis falar. Quando o expoente for positivo, quer dizer que o número é grande. E quando for negativo, quer dizer que o número é pequeno. Observação. Usamos expoentes positivos para indicar números muito grandes e negativos para indicar números pequenos. Foi o que eu acabei de falar. Operações com notação científica. Como todo cálculo, toda forma de calcular, existem 4 tipos de operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. E hoje iremos ver todas elas. É algo simples que já foi estudado nos dias anteriores, só que agora vamos ver com a potência de base 10. Na adição, para somar números em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Ou seja, os números... Deixa eu voltar aqui para explicar. Os númerozinhos que estarão elevados, no caso aqui os y, tem que ser o mesmo um do outro.
E caso não seja igual, é necessário que transformemos uma das potências para que ela fique igual. Como assim? Vamos aqui um exemplo. 5 vezes 10 elevado a 4 mais 7,1 elevado a 10 vezes 10 elevado a 2. A gente pode somar isso? Não, porque o 1 é 10 elevado a 4 e o outro é 10 elevado a 2. A gente vai ter que transformar. Ou coloca, sempre tem que deixar os 10 elevados iguais. Se a gente aumentar, deixar o 10 elevado a 4 transformado em 10 elevado a 2, ou um 10 elevado a 2 transformado em 10 elevado a 4. No caso aqui, vou elevar tudo a 4. Repete 5 vezes 10 elevado a 4, mais, já que eu não posso botar o 7,1 vezes 10 elevado a 2, o que fazemos? A cada casa que eu ir para a esquerda, eu aumento um número. Ou seja, quantos números vou ter que aumentar no 2? Dois números, certo? Então eu vou andar a vírgula uma, duas vezes. E usar aquele mesmo princípio da última aula. Eu completo com os zeros e fica igual. Aí agora podemos somar normalmente. O que fazemos? Somamos os números sem os expoentes. No caso 5 mais 0,071. E no final multiplicamos tudo isso pelo 10 elevado à quarta. Então vai ficar 5,071 vezes 10 elevado à quarta. Agora vamos para a subtração. Na subtração, tomamos o mesmo princípio. É necessário que os expoentes sejam os mesmos e o procedimento será o mesmo também. Por exemplo, 7,7 vezes 10 à sexta menos 2,5 vezes 10 à terceira. Os expoentes estão diferentes, então vamos ter que deixá-los iguais. O que fazemos? No caso aqui, transformamos o 3 em 6. Repetimos o 7,7 vezes 10 elevado à sexta. Aí menos, ao invés de botar 2,5, nós andamos quantas casas para o 3 virar 6? Falta quanto de 3 para o 6? 3, não é? Então andamos 3 casinhas para a esquerda. 1, 2, 3. Isso vai ser 0,0025 vezes 10 elevado à sexta. Aí o que fazemos? Pegamos só os números que são 10, somamos. No caso aqui, subtraímos um do outro e depois repetimos 10 elevado à sexta. E vai dar o quê? 7,7 menos 0,0025 é igual a 7,6975. Isso vezes 10 elevado à sexta. Agora vamos para a multiplicação. Na multiplicação não tomamos o mesmo princípio da adição e subtração. Na multiplicação o que vamos fazer? Na multiplicação não é necessário que os expoentes estejam iguais. Pode ser coisas diferentes mesmo. Você só vai multiplicar os números sem o 10 e depois repetir o 10 e somar os expoentes de cada um. Como assim? Você vai pegar, no caso aqui, temos 4,3 vezes 10 à terceira vezes 7 vezes 10 elevado a 2. Nós vamos multiplicar os números sem os 10, 4,3 vezes 7, entre parênteses, e depois repetimos o 10 e somamos os números pequenininhos, no caso o 3 e o 2. Vai ser igual a quanto? 4,3 vezes 7 é igual a 30,1. Isso vezes 10 é elevado a 3 mais 2, e 3 mais 2 é igual a 5. Pronto, na multiplicação só isso. Já na divisão vai ser o inverso da multiplicação. Nós, ao invés de somarmos, vamos subtrair. Ou seja, dividimos os números sem os expoentes, mantemos a base 10 e depois subtraímos os expoentes. No caso, 6 vezes 10 elevado a 3 dividido por 8,2 vezes 10 elevado a 2 vai ser igual a 6 dividido por 8,2 vezes 10 elevado a 3 menos 2. 6 dividido por 8,2 é igual a 0,73 vezes 10 elevado a 3 menos 2. Quanto é 3 menos 1? 3 menos 2, 1. Então vai ser igual a 0,73 vezes 10 elevado a 1. Então, pessoal, notação científica em base é isso.
As 4 operações simples, mas que por detalhe você pode se atrapalhar e se enganar. Então é muito importante que vocês aprendam isso, vejam a diferença de cada um, como é, tanto adição quanto subtração, multiplicação e divisão. E assim só vai ser sucesso, não vai ter errada nenhuma. Muito obrigado para quem assistiu minha aula. E até a próxima semana, até a próxima aula, que será na terça-feira.